Queridos irmãos e amigos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Hoje o canal Palavra de Vida apresenta a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento, o estudo número 4, Noções Básicas sobre a Trindade Divina, ou Trindade Excelsa, ou Santíssima Trindade. São alguns títulos que a Trindade recebe. O índice do estudo 4, nós vamos começar com uma introdução. O item 2 fala a respeito da Trindade no Antigo Testamento, depois vem a Trindade no Novo Testamento, duplicidade de funções entre as pessoas da Trindade, atributos comuns às pessoas da Trindade, Trindade satânica e o quadro resumo. Item 1, Introdução. O termo Trindade não aparece em nenhum momento no texto bíblico. Esse termo apresenta a existência de um Deus trino, em personalidade, e uno, em divindade. É um Deus triuno. São três pessoas distintas, mas é um só Deus. O Catecismo de Westminster explica que a divindade é composta por três pessoas que são um único Deus, e essas pessoas possuem a mesma glória, poder e substância. Observação: o Catecismo de Westminster foi formulado em 1648 por teólogos puritanos ingleses e escoceses. É composto por perguntas e respostas que abordam a respeito das verdades bíblicas. É muito interessante pesquisar sobre esse Catecismo de Westminster. Vai trazer um conhecimento muito profundo. É uma dica que eu deixo aqui no nosso estudo. A doutrina da Trindade está muito além da nossa capacidade de compreensão. E isso é fácil de entender, pois nós somos criaturas criadas por um Criador poderoso e eterno. Se a nossa capacidade intelectual fosse capaz de compreender totalmente a grandeza de Deus, então ele seria menor do que a nossa capacidade de compreensão. No estudo 3, que aborda sobre a doutrina bíblica de Deus, apresentamos a analogia do copo e do oceano. E a analogia é simples. Assim como o copo não é capaz de compreender, de receber o conteúdo de água do oceano, ou seja, o volume de água do oceano, assim também nós, como criaturas, não temos condições de compreender a grandeza de Deus. Devemos entender que Deus estabeleceu um limite para o homem, e esse limite vai ser respeitado. Muitas coisas foram reveladas aos homens, mas há coisas que Deus não nos revelou. Em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, nós lemos que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem aos homens. Aprove a Ele se revelar para a humanidade na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, conforme podemos ver em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Concluímos a introdução dizendo que a Trindade somente foi revelada no Novo Testamento, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, veremos a seguir que a presença da Trindade também é observada no Antigo Testamento, ainda que não revelada. Item 2. A Trindade no Antigo Testamento. Vários textos do Antigo Testamento apresentam uma pluralidade na pessoa de Deus. Veremos a seguir algumas referências bíblicas nas quais fundamentamos a nossa fé na presença da Trindade no texto veterotestamentário. Algumas referências bíblicas: Gênesis capítulo 1, versículo 26, a formação do homem, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está aí usando
a primeira pessoa do plural, nós, ou seja, trazendo a ideia de uma pluralidade de pessoas. Em Gênesis capítulo 3, versículo 22, após a queda do homem, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Gênesis 11, 7, na Torre de Babel, quando Deus disse: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Vinde, desçamos e confundamos. Desçamos nós e confundamos nós. Também há uma pluralidade de pessoas nesse versículo. Em Números capítulo 6, versículo 23 e 24, a bênção sacerdotal: o Senhor te abençoe e te guarde, é o Pai. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, é o Filho. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, é o Espírito Santo. Isaías 6:8, chamamento de Isaías. Quando Deus disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, respondeu Isaías. E também no Salmo 45, 6 e 7, o ungido de Deus e a sua noiva. Então são algumas referências nas quais nós baseamos a nossa fé, a nossa crença na presença da Trindade no Antigo Testamento. Item 3, a Trindade no Novo Testamento. Conforme já vimos, no Novo Testamento a Trindade Divina foi revelada nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa perspectiva, nós temos o Deus Pai, que amou o mundo e enviou o Deus Filho, que recebeu o Deus Espírito Santo durante o seu ministério e que também o enviou a nós depois de ter sido elevado aos céus. Na passagem que registra o batismo de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17, a Trindade está presente. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de pomba, logo depois que ele foi batizado por João Batista, no Rio Jordão, e uma voz veio do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho misericórdia. Mateus capítulo 28, 19. O batismo deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi uma instrução, uma ordenança do próprio Senhor Jesus que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fossem mencionados no batismo. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus rogará ao Pai para que ele envie o Espírito Santo. Também está presente a Trindade. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, na bênção apostólica, as 3 pessoas são mencionadas, quando o apóstolo Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E como foi mencionado agora há pouco, lá bem na bênção sacerdotal também nós percebemos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa bênção sacerdotal está em Números, capítulo 6, versículo 24 e 26. E nós podemos ver como realmente a Trindade no Antigo Testamento ela não está revelada, né? E a mesma bênção, a bênção sacerdotal, a Trindade não está revelada, mas na bênção apostólica, no Novo Testamento, a Trindade está abertamente revelada. 1 João 5,7, tríplice testemunho no céu, o Pai, a Palavra, que é o Verbo, e o Espírito. Interessante observarmos que Deus é visto como Salvador no Antigo Testamento. Em Sofonias, capítulo 3, versículo 17, está escrito que Deus, que Ele está no meio de ti, Israel, poderoso para salvar-te. Já no Novo Testamento, Jesus é apresentado como Salvador e o Espírito Santo foi por ele enviado para permanecer para sempre conosco.
Para concluirmos este tópico, é importante nos reportarmos aos estudos 1 e 2 que abordaram sobre cristologia e pneumatologia. Em ambos os estudos, nós vimos diversas referências bíblicas sobre as quais fundamentamos a nossa crença na divindade do Filho e do Espírito Santo. Somente pela fé poderemos crer nesse mistério que é incompreensível a todos nós, o mistério da Trindade divina. Vamos ler agora Romanos capítulo 11, versículo 33 até o versículo 36. O texto bíblico diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Item 4. Duplicidade de funções entre as pessoas da Trindade, o Pai e o Filho na criação. Ou seja, o Pai e o Filho atuando na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: Deus criou os céus e a terra. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz: o Verbo fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. E em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz que Deus fez o universo por meio de Jesus Cristo. O Filho e o Espírito Santo são consoladores. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, quando Jesus disse que enviaria outro Consolador, esse outro é alós do grego, é outro da mesma substância e não qualquer outro, ou seja, outro da mesma substância, da mesma natureza. O Deus Filho que foi elevado ao céu enviaria o Deus Espírito Santo. A mesma presença divina que estava em Jesus agora estaria conosco por meio da pessoa do Espírito Santo, que também é Deus. Então é isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que ele enviaria outro da mesma substância, da mesma natureza. O Deus Filho enviou o Espírito Santo para habitar para sempre conosco. Intercessores, Romanos 8, 26 apresenta o Espírito Santo como intercessor e Romanos 8, 34 apresenta Jesus também como intercessor. De acordo com a doutrina bíblica, somente Jesus e o Espírito Santo podem interceder por nós diante de Deus. Não existe nenhum outro intercessor a não ser o Espírito Santo e Jesus Cristo, de acordo com a doutrina bíblica. Item 5. Atributos comuns às pessoas da Trindade, a eternidade. Romanos 16, 26 diz que Deus é eterno. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 17 e 18 diz que Jesus é eterno. Hebreus 9, 14 diz que o Espírito Santo é eterno. Onisciência, Jeremias 23, 24 e Hebreus 4, 13 falam a respeito da onisciência de Deus. João 6, 24 fala a respeito da onisciência de Jesus e Salmo 139 fala a respeito da onisciência do Espírito Santo. Onipotência, Gênesis 17:1, El Shaddai, o Todo-Poderoso, quando Deus se apresenta, se revela para Abraão e diz: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, apresenta Jesus como Todo-Poderoso. No contexto no qual se encontra esse versículo, apresenta Jesus como Todo-Poderoso. Ele disse assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Romanos 15, 9 e Atos 1, 5 referem-se ao poder do Espírito Santo. Onipresença, 1 Reis 8, 27 se refere à onipresença do Pai. Mateus 28, 19 e 20 refere-se à onipresença do Filho. Salmo 139, 7 a 10 refere-se à presença do Espírito Santo. Claro que nós temos todas as referências que nós estamos apresentando aqui, nós temos outras referências também. Essa aqui é apenas a título de apresentação do estudo. Observação.
Em João capítulo 14, versículo 28, Jesus disse a seguinte frase: "O Pai é maior do que eu". É necessário entendermos que quando Jesus disse essa frase, ele estava se referindo à sua posição de servo naquele momento. Vemos em Filipenses que Jesus esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo e reconhecido em figura humana. E como servo, ele se ofereceu na cruz do Calvário como sacrifício vicário e expiatório. Ele foi obediente até a morte de cruz. No texto da Grande Comissão, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus disse que toda a autoridade lhe fora dada no céu e na terra. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, está escrito que ele é a expressão exata do ser de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, versículos 7 e 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 10, a multidão de vestiduras brancas clama que a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. Dessa forma, vemos que não há distinção de tratamento entre o Pai e Jesus, pois como ele mesmo disse em João capítulo 10, versículo 30, ele e o Pai são um. Item 6. A Trindade Satânica. Nós sabemos que Satanás é um grande imitador de Deus. O motivo de sua queda foi querer ser semelhante ao Altíssimo. Por causa de sua rebelião, foi expulso do céu e perdeu o seu belo estado original, conforme nós podemos ler em Ezequiel capítulo 28, versículo 13 e 14. Satanás sempre quis ser adorado. Ele disse que daria a Jesus todos os reinos do mundo se prostrado Jesus o adorasse. Satanás sempre tentou imitar a Deus. Como vimos no presente estudo, Deus é uma trindade revelada nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Satanás também vai formar uma trindade para ele. Isso vai acontecer no período da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja. Analisaremos a seguir uma correlação entre as pessoas da trindade divina e da trindade satânica. Trindade divina, apenas lembrando aqui a respeito das pessoas da Trindade. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24 e Apocalipse 22, 9, ensina que Deus deve ser adorado. Em Marcos, capítulo 5, versículo 6 e Mateus 28, 18, Jesus foi adorado e recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em João capítulo 16, versículos 8, depois versículo 14, o Espírito Santo convence o homem do pecado, conduzindo-o a Jesus, e também vai glorificar Jesus. Veremos agora a correlação entre as pessoas da Trindade Divina e da Trindade Satânica. Assim como Deus, Satanás também quer ser adorado. Em Apocalipse 13, 4, a Bíblia diz que os homens adoraram o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade à besta, o qual é o anticristo. Interessante que Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra da parte de Deus. Essa é a primeira correlação, Satanás sendo adorado e dando autoridade ao anticristo, assim como Jesus foi adorado e recebeu toda a autoridade no céu e na terra da parte de Deus. Conforme já dito, assim como Jesus recebeu a autoridade de Deus, o anticristo recebeu a autoridade do dragão, que é Satanás. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 4, está escrito que eles adoraram não somente o dragão, que deu a sua autoridade à besta, a autoridade essa sobre cada povo, língua e nação, mas também adoraram a besta. Interessante, Jesus disse que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e aqui a besta recebe a autoridade da parte do dragão sobre cada povo, língua e nação. Interessante que realmente é uma imitação, né? As pessoas da Trindade Satânica estão imitando a relação que existe entre as pessoas da Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo.
A terceira correlação diz respeito ao Espírito Santo e o falso profeta. Assim como o Espírito Santo conduz o homem ao arrependimento e à presença de Jesus, assim também o falso profeta, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículos 12 e 13, fará com que os habitantes da terra adorem a besta que foi ferida mortalmente, mas que foi curada. Também fará grandes sinais, de maneira que fará cair fogo do céu diante dos homens. Imitando essa questão do fogo, imitando a presença do Espírito Santo, nós vimos que um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Então, aqui há uns sinais, grandes sinais que o falso profeta vai fazer cair do fogo do céu diante dos homens, eles vão ficar maravilhados. É tudo o espírito de engano, tudo realmente o espírito do anticristo atuando na terra depois do arrebatamento da igreja. A trindade satânica e o lago de fogo. Os primeiros a serem lançados no lago de fogo serão o anticristo e o falso profeta, que serão lançados nele depois da batalha do Armagedon, quando forem derrotados por Jesus. Após essa derrota, Jesus vai instaurar um reino de 1000 anos sob o seu governo aqui na terra, e o dragão ficará preso no abismo durante esse período. Após o milênio, Satanás será solto e novamente vai corromper a humanidade. Só que desta vez ele será derrotado pelo próprio Deus, que vai lançar fogo do céu para consumi-lo. Após sua derradeira derrota, será lançado no lago de fogo e enxofre, onde também já se encontram não somente a besta, mas também o falso profeta, e ali eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O anticristo ou besta que emerge do mar é um homem que se levantará na área política e terá muita influência na economia mundial. Somente quem receber a marca da besta na mão ou na fronte poderá realizar transações comerciais, comprar e vender. O falso profeta ou a besta que emerge da terra se levantará como um líder religioso, sendo a terceira pessoa da trindade satânica. Fará com que os homens adorem a besta e fará descer fogo do céu diante deles. Durante os 7 anos da grande tribulação, Satanás terá domínio sobre a política, economia e religião de todo o mundo. Apocalipse 13 fala sobre a besta que emerge do mar, anticristo, e a besta que emerge da terra, o falso profeta. Após esses acontecimentos, virá o grande trono branco de Deus, o juízo final, e todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Em Apocalipse 20:14 está escrito que a morte e o inferno também foram lançados no lago de fogo. Observação: o arrebatamento da igreja e os acontecimentos que a ele se seguem fazem parte do estudo bíblico sobre escatologia, que é o estudo sobre as últimas coisas, ou seja, o estudo sobre os últimos acontecimentos. Item 7, quadro resumo. Nós tivemos a introdução, e nessa introdução nós falamos sobre o Catecismo de Westminster. Esse Catecismo de Westminster é um conjunto de perguntas e respostas, e essas respostas elas têm as referências bíblicas nas quais essas respostas se baseiam. Então é muito interessante pesquisar sobre esse Catecismo de Westminster. Tem a trindade no Antigo Testamento, a trindade no Novo Testamento, a trindade divina que nós estamos falando aqui, a duplicidade de funções entre as pessoas da Santíssima Trindade, os atributos comuns entre as pessoas da Trindade excelsa, a expressão de Jesus que disse: o Pai é maior do que eu. Agora nós entendemos porque Jesus falou isso. Ele estava na condição de servo, ele estava ali para servir, para ser entregue, para ser sacrificado por nós.
quadro resumo, continuação, a trindade satânica que nós acabamos de ver, a correlação entre as pessoas da trindade divina e trindade satânica, a trindade satânica e o lago de fogo, o termo escatologia, que é o estudo das últimas coisas, tem o seu início com o arrebatamento da igreja e o governo do anticristo na terra, um governo que vai durar 7 anos. Nós vamos fazer o estudo sobre escatologia. Não tinha como deixar de falar dessa parte da escatologia. Se a gente estava abordando sobre a trindade satânica, a gente tinha que falar sobre escatologia, sobre a grande tribulação, sobre o milênio, sobre a condenação eterna, o lago de fogo. Tudo isso são temas que fazem parte da escatologia, o estudo das últimas coisas, mas é importante a gente trazer isso à tona, porque foi todo esse contexto que envolve a trindade divina, a trindade satânica, melhor dizendo, desde quando eles estavam ali, desde quando se manifestou o anticristo, depois do arrebatamento da igreja, que começou a ver o domínio, aí vai manifestar também, o dragão vai se manifestar, vai dar autoridade para o anticristo, o falso profeta também, que vai estar relacionado com a área religiosa. Então, essa trindade satânica vai atuar na grande tribulação, nesse período de 7 anos da grande tribulação. Então, era necessário a gente entrar nesse tema de escatologia para falar sobre a trindade satânica, e certamente nós vamos voltar a esse assunto quando nós falarmos mais profundamente sobre escatologia, o estudo das últimas coisas, que também faz parte da coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento que o canal Palavra de Vida está trazendo para nós, para que nós possamos ter um crescimento no conhecimento, o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, um crescimento na fé, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, tendo uma edificação espiritual para as nossas vidas, buscando aprender a sã doutrina da palavra de Deus. E nós devemos buscar o firme fundamento que é a palavra de Deus, porque é esse fundamento que vai fortalecer a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus. Amém.